Olá, alunos, bom dia. Começamos então a matéria de modernismo, ok? Peço a gentileza que vocês acompanhem o livro de vocês, página 558, porque eu também vou acompanhar a partir do livro, tá? Não vou ficar só contando histórias para vocês, até porque vocês também precisam se inteirar das situações que acontecem dentro do livro de vocês, que fazem parte de todo um contexto histórico e literário. Ó, minha câmera ela vai ficar saindo, infelizmente, porque ela está com problema de contato, então ela vai e volta. É bem complicada essa situação, tá? Peço que vocês tenham um pouco de paciência. Então, vamos lá? Página 558, capítulo 25 do livro de vocês. Modernismo do Brasil, primeira geração, ousadia e inovação. Vocês têm que pensar da seguinte forma: nós estamos vindo do pré-modernismo, falamos sobre alguns autores muito expressivos, muito importantes naquela época, tá? E a partir de agora, a gente passa ao modernismo justamente para a gente ver como foi esse desenlace histórico do pré-modernismo para cá, porque a gente viu que o contexto histórico é lá em 1902, com alguns escritos do Lima Barreto, aí a gente veio para 1922, que é onde acontece a Semana de Arte Moderna em São Paulo, no Teatro Municipal, e a partir de agora a gente entra no modernismo. Então, assim, existem alguns objetivos da matéria que vocês têm que ter em mente que, ao chegar no final do modernismo, tá? A gente passou do pré-modernismo, a gente está no modernismo, e depois a gente vai estudar pós-modernismo e literatura contemporânea. Então, assim, tenham em mente que nós temos alguns objetivos para pontuar nessa matéria. Tá? Então, ao longo do estudo do modernismo, chegando lá no final, a gente tem que ter algumas coisas em mente. São elas as seguintes: saber o que foi a Semana de Arte Moderna e qual o significado dela para o cenário cultural brasileiro, tá? Reflitam sobre isso, escrevam sobre isso, coloquem no papel o entendimento de vocês individual do que foi a Semana de Arte Moderna. Segundo ponto, explicar o papel dos manifestos Pau-Brasil e Antropofágico na definição da estética moderna. Por quê, gente? Porque os manifestos, eles tinham uma intenção, um intuito. Eles não existiam simplesmente por existir, eles tinham um porquê de estarem acontecendo. E é isso que a gente vai também estudar e vai entender ao longo do modernismo. Outra situação aí, 3. Analisar de que modo se articulam os agentes do discurso no período e como essa articulação influenciou o projeto literário da primeira geração do modernismo. Então, como a gente está na primeira geração, que é a de ousadia e inovação, vocês têm que saber o que é o projeto literário, o que eles defendem, o que eles querem, qual é a intenção. 4. Reconhecer o caráter inovador das obras de Oswald de Andrade e Mário de Andrade. E antes de conhecer as obras, conhecer os autores. Quem foi Mário de Andrade? Quem foi Oswald de Andrade? Não são parentes, não são irmãos, não têm filiação consanguínea, ok? Eles têm o mesmo sobrenome e ponto. Não existe história a partir da página 2 entre ambos. São escritores, são artistas e têm profissões anteriores a de escritores, ok? Então, antes de saberem qual era a intenção cultural desses dois artistas, conheçam a vida, né, anterior, a vida deles antes dos escritos modernistas. 5. Analisar de que modo Manuel Bandeira explora o conceito de lirismo prosaico. Então, vocês têm que ter conhecimento do que é lirismo, né, antes de qualquer coisa, e o que seja prosaico. Prosaico é um adjetivo, tá? Então, tenham consciência disso também. E 6, identificar as características essenciais da prosa de Antônio de Alcântara Machado. Sempre sabendo quem foi o artista, quem foi o autor, antes de saber sobre os seus escritos. Compreender de que modo o lirismo singelo, inaugurado pela poesia modernista, será revisitado por diferentes poetas modernos e contemporâneos. Então, a partir daí, na página 558, vocês já veem um quadro da Tarsila do Amaral,
tá? O nome do quadro é A Cuca, é Óleo sobre Tela. Depois vejam a história que Tarsila do Amaral tem também com Monteiro Lobato, tá? Fica a curiosidade aí para vocês procurarem no Google. E seguindo adiante, página 559, tem uma interpretação textual em cima dos quadros e das imagens que aparecem no texto. E a gente começa mesmo, né, de forma veemente a falar sobre modernismo na página 551, quando a gente fala sobre a República Velha chega ao fim. Então, assim, vou acompanhando o texto para vocês e contando. A minha câmera, se voltar, voltou. Se não voltar, vocês ficam com a minha voz. Então, no começo dos anos 1920, a gente vê que, assim, existe uma situação muito desanimadora de insatisfação por parte do Exército Brasileiro, tá? Então, assim, os armamentos eram antigos, o valor que eles recebiam em dinheiro, em salário era baixo, e, assim, essa insatisfação demorou alguns anos para chegar, mas ela chegou. Então, o que a gente vê, para a gente não misturar muito a parte de história com literatura, tá? A gente vê que os candidatos, eles tentaram até fazer alguma coisa para o Exército. Só que a gente vê que houve um agravamento muito grande da crise econômica no Brasil e tornou o clima político muito tenso, tá? E isso atingiu as eleições em 1930, logo depois da Semana de Arte Moderna, que foi em 1922, tá? Então, assim, a gente vê que houveram alianças políticas, líderes políticos que faziam alianças com outros, com a intenção de vencer as eleições, aí uns eram acusados de fraude. Gente, nada que seja diferente do que acontece na nossa política de agora. Lembrando que em São Paulo, né, tô lá já na parte da riqueza e industrialização de São Paulo, na página 562, aonde a gente vê que, assim, a sede do Império, da República, né, era São Paulo e depois a cidade do Rio de Janeiro. A gente vê que era muito concentrado esses interesses econômicos dele. Então, como a nova fonte de riqueza, o café, né, trouxe um desenvolvimento econômico muito grande, uma transformação muito, muito importante nesse eixo, né, de poder do país, a gente vê que há um financiamento da industrialização em São Paulo. E isso vai tornando os estados mais ricos e influentes no Brasil. Então, assim, quando a gente fala do glamour da Belle Époque, né, que é uma expressão francesa, que isso marcava as ruas do Rio de Janeiro com os cafés, as livrarias, os teatros, as festas que vinham acontecendo constantemente, a gente vê que pouco a pouco a vida cultural de São Paulo passa a sentir os efeitos das vanguardas, né? Que a gente falou, cubismo, surrealismo, que tomaram a Europa, né? A Europa foi tomada por esses efeitos vanguardistas. Então, assim, essa mudança radical nas artes começa a preparar-se coincidindo com o fim da República Velha. E então o modernismo chega ao Brasil. Então, houve uma polêmica dentro da exposição da Anita Malfatti, em 1917, porque, assim, ela expõe as obras dela e as obras dela são um exemplo, assim, ela ilustra muito uma influência dessas vanguardas europeias. Então, o que acontece, gente? A gente tenta fazer no modernismo um desgarrar desses exemplos, como é que fala? Desses exemplos que estavam vindo da Europa, né? A gente tenta fazer algo que seja genuinamente nosso. Aí o que acontece? A Anita Malfatti chega da Europa e faz uma exposição com influências que refletiam o que estava acontecendo na Europa, as vanguardas europeias. E aí entra Monteiro Lobato. Olha que situação, gente. Monteiro Lobato chama a atenção do público para a exposição, porque ele faz uma crítica dessa exposição no Jornal de São Paulo. Então, a gente fala, né, a crítica dele tem um título, Paranoia ou Mistificação. Se vocês quiserem ver, tem uma íntegra disso no livro de vocês, basta ler para entender, tá? Então, assim, ele faz uma crítica ao trabalho da Anita Malfatti, tá? E, assim,
ele acha que a gente tem uma necessidade de criar uma obra de arte que seja nossa, sem influências de outras pessoas. E não é o que acontece. Então, assim, em resposta a Mário de Andrade, é muito importante que vocês tenham em mente isso, tá? O Jornal do Comércio, né, começa a revelar os princípios que orientavam essa arte modernista, essa rejeição de ser artificial. Não existe arte pela arte. A arte tem que ter um fundamento, a arte tem que vir de alguma coisa. Então, essas regras limitadoras da criação, de imposição de um conceito de beleza convencional, começam a cair por terra. Então, assim, essa polêmica, tá, que a gente pode falar que foi iniciada por Monteiro Lobato naquela época, ela preconiza, né, ela tem um intuito a priori, em primeiro lugar, reunir os artistas em volta de um pensamento genuinamente nacional. Então, quando você vê que essas três noites, né, que aconteceram a semana, eles falam Semana de Arte Moderna, mas que aconteceram em 3 noites, elas vieram para sacudir as estruturas culturais do Brasil, é justamente nesse patamar que você tem que entender aonde começa o pré-modernismo, aonde para o pré-modernismo, né, que o pré-modernismo é como uma degustação com o modernismo, e o modernismo entra com tudo para que o Brasil comece a pensar numa cultura, numa literatura, numa arte que seja genuinamente sua. Eu vou deixar essas páginas para que vocês leiam e para que façam os exercícios, e a gente vai conversar nas outras aulas sobre essas situações que vêm acontecendo a partir do modernismo. E muita gente vai se falar, gente, coisas que aconteceram na Semana de Arte Moderna, os xingamentos, as vaias, quem aprovava, quem não aprovava. Vamos falar de outros autores, conhecer outros autores também e ver a influência que a gente tem até hoje do que aconteceu lá em 1922, 1930. Ok? Um abraço, leiam as páginas, deixem as dúvidas de vocês, os comentários no fórum. Até já!